Provavelmente você já respondeu em algum processo seletivo um teste de fit cultural, mas você sabe para que ele serve? Se você quer entender melhor, continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito, autoconhecimento e essa semana a gente vai falar sobre fit cultural. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E eu acho que é uma dúvida meio geral de muita gente que já respondeu testes de fit cultural por aí, mas não sabe exatamente o que é fit cultural, porque essa palavrinha é uma mistura, né, de inglês com português e o povo fica perdido, né, Bru? A galera fica um pouco confusa, né? Todas as plataformas agora estão utilizando esse fit cultural, mas o que é esse fit cultural, né? Aí que a gente vai entrar para esclarecer para vocês. Você já respondeu alguma vez, Bru, fit cultural em algum processo seletivo nos últimos anos? Já respondi sim, com certeza. Eu acho que todas as pessoas já responderam, né? Quem está se candidatando aí nesses últimos 2 anos para processo seletivo, com certeza respondeu. Eu já respondi algumas vezes, já parametrizei esse teste em algumas plataformas. Então eu tenho a visão tanto de candidata, o que é responder, o que é parametrizar. Parametrizar, para quem nunca ouviu essa palavra, é quais são os parâmetros que você põe dentro do sistema para a pessoa que está do outro lado responder. Vamos primeiro organizar, então, o que é fit cultural. Esquece teste, esquece parametrização. Vamos explicar o que significa essas duas palavras, porque eu acho confuso, sabe, Bru? Você usar um termo em inglês e um termo em português, e, verdade, você fica perdido. Quando a gente pega a tradução literal da palavra fit do inglês, gente, significa em forma. O que é você estar em forma? O que é você estar fit? É você ter um encaixe, é você estar adaptado, é você estar ajustado. Então, se é fit cultural, é você estar ajustado, estar de acordo, estar em forma com aquela cultura. Fez sentido, Bru? Ou ficou muito confuso? Sim, Ale, fez sentido. Eu usaria também a palavra ter um match, né? Um match cultural. Tanto ter a sua cultura ser adequada com a cultura da empresa que você está se candidatando. E acho bacana a gente frisar aqui que esse teste de fit cultural, ele também é eliminatório, né, Ale? Nossa, ele às vezes é mais eliminatório e é justamente a discussão desse episódio. Os testes de fit cultural ou você ter fit cultural para a empresa, hoje em dia tem muito mais peso do que competências. Então, vamos só resgatar assim o que é cultura, o que são valores e o que é competência para a gente organizar melhor as ideias. Então, quando que você fala que é cultura, né? O que é uma cultura de uma empresa? É um conjunto de comportamentos que aquela determinada empresa faz. Então, por exemplo, em algumas empresas é cultura comer bolo toda sexta-feira. Em outras empresas é comum comer bolinho na segunda-feira de manhã, no início da semana. Não tem certo ou errado, é uma cultura que foi estabelecida. Em algumas empresas as pessoas gostam de comer bolos à tarde, na sexta-feira, e todo mundo se reunir. Saudades, aliás, porque isso não é mais permitido por conta do home office. Mas no passado era uma cultura. Quando a gente pega de coisas mais práticas, pode ser que seja uma coisa bem aceita em uma empresa, uma cultura, a transparência, por exemplo. E já em outras empresas, uma cultura pode ser a proatividade. Então, uma cultura é um conjunto de comportamento que aquele determinado grupo determinou como aceito. Por exemplo, aqui no Brasil é cultura. Vou pegar São Paulo. Aqui em São Paulo é cultural a gente dar um beijinho no rosto quando a gente cumprimenta alguém. Já no Rio de Janeiro é cultura dar 2 beijinhos. Então não tem certo ou errado quando fala de cultura, tem o que aquele grupo, naquela região, naquela empresa, naquele país, naquela cidade aceita mais do que em outros lugares, tá? Então cultura não tem certo, não tem errado. Então a gente não tem que ficar se sentindo mal, por exemplo, quando a gente não tem a cultura da empresa, não é verdade? Com certeza. E outra coisa que eu acho legal, a gente pensar que a cultura ela não é imposta pela empresa. Na verdade, as pessoas vão aderindo àquela cultura e vão lapidando e vão aceitando aos poucos. Então tem todo um trabalho, por isso que existem pessoas focadas aí no desenvolvimento organizacional, que é para transformar essa cultura, para que as pessoas aderem a essa cultura e que as pessoas que
entram já possuem essa postura e esse fit cultural com que foi moldado ali por todos que trabalham ali na empresa. Acho bacana a gente pensar um pouquinho assim também, para entender de que forma que se monta essa cultura aí dentro da empresa. O ideal é a cultura ser algo orgânico, né. As Exato. pessoas vão ali, estão ali naquele ambiente, então, sei lá, para um grupo de vendas, quando eles fecham uma venda, vai lá e toca o sininho. É a cultura daquela empresa. Outras empresas preferem, quando fecham uma venda, celebrar no chat e mandar mensagem para todo mundo, não tem certo, não tem errado. O que é diferente, que às vezes as pessoas elas ficam na dúvida, que eu acho que é importante a gente explicar, o que que é valor e o que que é cultura. Então, por exemplo, quando você pega um valor, vou pegar um exemplo, tá, de uma família. Eu acho mais fácil, Bru, para a gente poder diferenciar. Uma família valoriza muito jantar a família inteira, todo mundo ali, todo domingo eles jantam juntos, tá. Então o jantar de domingo, a galera tá todo mundo em casa, então tem uma família que valoriza muito isso. Tem famílias que valorizam almoçar aos domingos, né, muita família italiana gosta, portuguesa, então almoçar lá com a vovó, todo domingo, né, juntos. Você concorda comigo que não tem certo, não tem errado almoçar ao domingo ou jantar ao domingo? Não tem, é o que aquela família valoriza, entendeu? Um exemplo de cultura, assim, de família, Lê, Hum. geralmente, a minha família almoça meio-dia, e a família do meu namorado tem uma cultura diferente. Eles fazem uma refeição ao dia, não fazem o almoço e a janta, mas eles meio que fazem os 2 juntos às 16 horas, às Almojanta. 17 horas. É, isso, tudo junto. Então, é uma cultura diferente da minha. Quando eu entrei pra família, assim, ó, já tô me convidando pra família, né, mas quando eu entrei pra cultura ali da família, eu me adaptei, eu tive esse processo de adaptação, e é muito parecido com o de uma empresa. Quando você entra, por isso que eles já fazem esse teste, para ver se você já tem esse perfil, para você se adaptar, já entrar no ambiente para colaborar, para manter essa cultura. Exatamente. A partir do momento que você entende que cultura e valor não tem certo, não tem errado, é aquilo que você valoriza, é aquilo que a sua família valoriza, fica mais fácil de você entender que a empresa ela tem a mesma estrutura, só que ela é uma empresa. Então eu vou dar outros exemplos, tá? Agora eu vou sair do âmbito familiar. Então o que que é uma cultura dentro de uma empresa? Por exemplo, a roupa. A roupa é uma cultura. Tem empresas que são mais formais e todo mundo vai trabalhar de salto, as meninas, no caso, né, os rapazes vão trabalhar de terno e gravata. Um exemplo, por exemplo, são os consultórios ou as consultorias jurídicas, né, os famosos escritórios de advocacia, que é muito um ambiente muito formal. Então a empresa se veste de uma maneira mais formal. Ao passo que você pega uma empresa, por exemplo, do segmento de varejo, de roupa, tipo Riachuelo, C&A, que você pode trabalhar de tênis que não tem problema nenhum. Isso não é certo, não é errado. É a cultura daquele grupo que foi construída daquela forma e foi aceita por aquela empresa, né? E aquela empresa foi formatada desse jeito. Então, as pessoas quando falam assim: "Ah, eu vou fazer um teste de fit cultural e eu fui reprovado e eu não fui bem", você não tem que encarar isso como algo ruim. Na verdade, você tem que encarar isso como algo bom, porque se você já foi reprovado no processo seletivo, existem grandes chances de você não ter nada a ver com aquela cultura e com aqueles valores. Então é melhor você nem ter entrado, porque você sofreria. Eu falo muito, Bru, eu não sei para você, mas quando você entra numa empresa, e a gente falou isso, por exemplo, no episódio de burnout, que você entra numa empresa que não tem nada a ver com você sofre e adoece. Com certeza. Você sofre, você adoece e você acaba não ficando. Então, é uma descarga de energia grande que você entra na empresa, você não tem a mesma cultura, você demora para se adaptar, você tem ali o embate, né, cultural. Então, é bacana você já saber se você faz parte daquela cultura, que seria bacana você entrar ou não. Outra coisa de se pensar também, Ale, esses dias eu vi no LinkedIn pessoas falando de treinamento para realizar testes de fit cultural. Gente, não existe, não tem como você se preparar para poder preencher esses testes de fit cultural, porque é o que você é, são as suas características, a sua parte cultural. Tem que ver se você tem esse match, esse fit com a empresa, não tem como você se preparar. Se você estiver pensando em fazer no que você já conhece da empresa, mas que não tem nada a ver com você, só para você conseguir a vaga, é o que a Ale falou, nós voltamos aí no estresse do trabalho, a questão de você não se adaptar com o ambiente, então isso não é legal e realmente não tem como
como a gente se preparar. É, porque, eu queria até falar sobre isso, que tem uma construção diferente, quando você fazia processo seletivo há uns anos atrás, você falava muito do quê? Competência, você avaliar a competência. Hoje você avalia, não é que avalia de ser bom ou ruim, mas você analisa, você vê se a pessoa tem o valor da empresa. Por quê? Competência técnica e até mesmo competência comportamental, você desenvolve na pessoa. O valor não. O valor é aquilo que aquela pessoa valoriza. Por exemplo, para mim é muito importante eu trabalhar num ambiente onde eu perceba que eu sou valorizada. Então, por exemplo, um ambiente onde me ofereça feedbacks, um ambiente onde respeitem o meu trabalho, respeitem o meu tempo. Para mim isso é super importante, né? Para mim é muito importante, por exemplo, eu trabalhar num ambiente onde eu tenha autonomia, onde não fiquem o tempo todo no meu pescoço perguntando se está tudo feito a cada 10 minutos. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou autogerenciável. Eu não preciso de alguém ficar ali do meu lado falando: "Ó, faz isso agora, faz aquilo agora". Não, eu sou bem organizada, eu sou autogerenciável. E isso é algo que eu valorizo, não tem certo, não tem errado. Agora, existem empresas que oferecem um ambiente assim e tem empresas que não. Adianta eu entrar num ambiente ou numa empresa onde eu vou ser acompanhada milimetricamente e tudo que eu faço vai ser acompanhado e vou ter aquela análise, aquele detalhe. Não adianta, eu vou surtar num lugar desse. Só que as pessoas, elas não veem essa diferença, né? Não, elas acabam não percebendo. E eu acho legal essa sua fala de você perceber essa questão de valor, né? Qual que é o seu valor? Seu valor é a liberdade, você ter essa autonomia. Então é bacana a gente também diferenciar o que são os valores, né? Existem os valores estruturais, que são aqueles valores nossos que nós não negociamos, é inegociáveis. Quais são esses valores? A gente precisa identificar. Igual o seu, você falou, né, Ale, que é autonomia. Então você tem que ter esse espaço para você criar, para você poder resolver os seus problemas sem alguém ali em cima de você. Então, isso é algo seu, é inegociável. Se você entrar numa empresa que tem os valores, tem uma cultura diferenciada, que é aquilo de ficar em cima de você, ficar com cobrança, você não vai ficar bem ali, você não vai ficar feliz. Então, é algo que você não vai negociar. O que para você é inegociável de valor estrutural, Bru? Fiquei curiosa agora. Para mim, é a questão do desenvolvimento, sabia? Quando a empresa não pensa em desenvolver, pensa em apenas manter a pessoa naquela função, porque quer manter ali naquela função e pronto, não pensa no desenvolvimento. Quando uma empresa não tem o foco em inovação, em desenvolvimento, isso me deixa muito, muito frustrada, quando é tudo Uhum. muito burocrático, assim, sabe? Então, para mim é negociável. Se eu for entrar numa empresa, tem até um outro exemplo ali, acho que transparência também é bem importante, assim, para mim, porque tem aí a questão, né, o primeiro, o segundo valor, acho até bacana contar isso, porque se uma pessoa tem um valor que é a liberdade em primeiro lugar e vai a segurança em segundo, tá desempregada, vai fazer um processo seletivo, vai entrar para uma empresa, se a empresa não tiver ali a liberdade, for uma empresa tá muito em cima, for muito preso, a pessoa ficar muito presa, ela não vai se dar bem, por mais que ela tenha segurança ali em segundo e ela precise de um trabalho, ela não vai ficar muito tempo ali na empresa. Agora, se é uma outra pessoa que tem o outro lado, que tem a segurança em primeiro e a liberdade em segundo, ela vai entrar na empresa e ela pode até ficar, porque o valor dela de segurança, de ter aquilo ali estável, para ela é muito Uhum. mais forte do que a questão da liberdade. Então, ela vai arrumar a Não. liberdade em outras características ali da empresa. Não, e a gente, eu acho que é super legal você falar isso, que tem coisas que estão em primeiro lugar, tem coisas que estão em Sim, segundo, porque a gente é composto por uma série de valores, né. Eu tô dando um exemplo aqui exato. de autonomia, a Bru falou da transparência, mas se eu pegar e listar todos os valores que eu tenho, vai ser uma listinha aí considerável. É óbvio que eu não vou nunca entrar numa empresa e eu vou ter esse fit cultural, né, esse ajuste cultural 100%. Mas tem aquilo, né, eu vou pegar assim, eu vou, né, falar um pouco de porcentagem. Então eu tenho de 0 a 100. Dá para eu entrar numa empresa em que meu fit cultural é de 8%? Pô, não dá, não tem nada a ver comigo. Agora uma empresa que meu fit cultural tá ali em 60, em 70%, putz, é um legal lugar de eu trabalhar, significa que os valores dessa empresa e essa cultura têm 60% de afinidade com os meus valores estruturais. E isso é muito legal. Por isso que você coloca o teste de fit cultural no início do processo seletivo. Você não avalia o fit cultural no final da seleção.
Por isso que muitas pessoas respondem esse teste logo nas primeiras etapas. Então, se você está aí se perguntando: "Por que que eu respondo fit cultural logo no início, né? Eu mandei meu currículo, pum, recebi o fit cultural lá no meu e-mail". Porque de todas aquelas pessoas, de todos aqueles currículos, a empresa realmente só vai querer entrevistar aquelas pessoas que estão encaminhadas, né? Geralmente ali pelo menos 50, 60% de aderência no fit cultural. E aí, se você vê que você deu 8, deu 9%, deu 10% de afinidade, a chance de você não evoluir no processo seletivo é muito maior. Então, esses valores estruturais que a Bruna fala, eles são fundamentais para que você tenha uma boa aderência. E aí, Bru, vem a questão do autoconhecimento, né? Como que você sabe os seus valores, né? Sim, com certeza. A gente precisa identificar o que, que é forte, né? O que, que a gente tem ali na nossa cultura interna, nossos valores, para a gente poder estabelecer o que é melhor para a gente, né? Quando nós estamos buscando uma oportunidade de trabalho, então a gente fica muito mais suscetível a poder mudar, a ser algo mais negociável, a gente negociar algumas características, alguns pontos que a gente consegue se adaptar ali para a empresa. Então, quando você está buscando uma oportunidade no mercado, você acaba ficando mais suscetível a mudar, a poder ficar aberto, a ser um pouco mais flexível em relação a esses valores, né? Os valores que não são estruturais, que não são ali o primeiro, o segundo, o terceiro, que são os mais fortes, que são as nossas bases. Então, como que a gente identifica esses valores? São aqueles que realmente a gente não muda, mesmo que nós estamos buscando emprego, que nós estamos desempregados, precisa de uma oportunidade, nós não mudamos, nós não conseguimos flexibilizar. Agora, existem outros valores que a gente consegue flexibilizar. Então, imagina que você está dentro de uma empresa e aí você pode escolher mudar de área, você pode querer mudar de empresa, você vai avaliar o que você mais avalia. Ali você consegue identificar alguns valores que são fortes para você, mas que você pode entender quais são os mais fortes e quais são os que você conseguiria negociar. Acho que deu para entender, né, Ale? Deu, e é aquilo que é o que você abre mão. Então, por exemplo, quando eu faço uma reflexão comigo mesma, deve ter ali 2, 3 valores, que é o que a Bruna fala de valores estruturais, mas eu posso até complementar, é aquilo que é inegociável para você. Não são muitos, tá, gente? Acho que você vai conseguir chegar aí em 4. Então, pensa assim, quais são aqueles 4 valores que para mim são inegociáveis? E vai ter, sei lá, mais uns 4, 5, sei lá mais quantos valores que você fala: "Esses daqui são mais flexíveis". Eu entendo que se a empresa não tiver, eu vivo sem. A partir do momento que você tem isso mapeado, você consegue de fato entender aquilo que para você é inegociável, aquilo que é negociável, e aí você consegue começar a analisar isso na pesquisa quando você está no processo seletivo. Então, eu vou falar a visão de RH. A gente, dentro da empresa, tem a missão, visão e valores e o propósito da empresa. E aí você já consegue identificar quais são os valores inegociáveis da empresa. Então tá lá escrito no site da empresa, ó, para essa empresa a gente tem alguns valores que são importantes e pode valer tudo, tá, gente? Vale atendimento, a comunicação, a atitude, a transparência, vai ter tudo lá. Você precisa fazer uma análise enquanto você está no processo seletivo se os valores da empresa inegociáveis estão próximos dos seus valores estruturais. Tá batendo? Tá fazendo sentido? Então você tem um bom fit cultural. Agora, se você está percebendo que aqueles valores inegociáveis da empresa não tem nada a ver com você, poxa, é melhor nem participar do processo seletivo, porque quando você entrar nessa empresa, você vai sofrer demais. E aí tem a questão de como que você demonstra na entrevista que você tem esses valores. É você conversando, é você dando exemplo. Então eu vou pegar um exemplo mais prático, tá, Bru, para fazer mais sentido. Eu estou num processo seletivo de uma empresa em que é inegociável para aquela empresa ter atitude, tá? Vou pegar esse valor, tá? Esse valor é super importante. Eu tenho atitude, certo? Então eu tenho esse valor como importante. Eu não conseguiria trabalhar numa empresa onde toda hora me podam, porque eu estou dando alguma sugestão, concorda? Então eu sou uma pessoa que tem atitude, eu gosto de dar sugestões. Como que eu mostro na entrevista que eu tenho esse valor, essa competência e porque isso é um valor? Olha, eu estou aqui trabalhando, eu estou percebendo que de repente a área está com problema, tá todo mundo utilizando a mesma sala de reunião.
e ninguém resolve aquele problema. Eu fui lá para todo mundo e falei: "Gente, estou percebendo que aqui todo mundo usa a mesma sala de reunião ao mesmo tempo, então eu criei aqui no Excel uma agenda onde todo mundo vai poder reservar essa sala de reunião", e fui lá e sugeri isso para o grupo. Isso demonstra que eu tenho atitude. Então eu fui lá à frente a um problema que como é que fala? Impactava várias pessoas, eu tive a coragem de ir lá oferecer uma solução, e aquilo foi ou não foi acatado. Legal, uma sugestão que foi acatada. Então isso demonstra que eu tenho atitude. Eu tenho que dar esse exemplo durante a entrevista. Como que eu demonstro que eu tenho aquele valor? Dando um exemplo de alguma situação que eu fiz aquilo, aquele valor. Fez sentido ou ficou muito confuso, Bru? Não, fez sentido sim. Acho que ficou claro. Acho que deu para entender um pouquinho da diferença de competências e de valores, né. Você na entrevista, você vai trazer isso como uma competência, mas ele está Exato. atrelado ao seu valor, são coisas sobrepostas, sabe? Olha, um exemplo que eu tenho, Ale, eu já entrevistei uma pessoa, e aí, na verdade era para repor, né, uma pessoa estava saindo, inclusive ela estava junto comigo fazendo o processo seletivo, e ele tinha dito para mim o porquê que estava saindo, né, que o motivo que ele não via mais desafios, que era uma área que não estava trazendo mais desafios para ele, que era uma área muito mais operacional. E a pessoa que eu estava entrevistando tinha todas as características, né, tinha todos os soft skills e os hard skills necessários, porém ele acreditava numa cultura muito mais inovadora, de poder criar, uma questão de criação. Então eu falei, poxa, não dá para trazer ele para esse cargo, porque a empresa que ele está vindo e ali o cargo que ele iria ocupar não traria para ele esse valor de inovação, de criatividade. Então ele apenas chegaria e nem esquentaria a cadeira, né? Entraria e sairia, porque os valores dele era diferente. Ele acreditava mais em inovação, ele queria mais autonomia e ali o cargo precisava de alguém que ficasse ali passando só a informação, solicitando e era muito mais operacional. Então você pode até olhar ali a vaga e falar, poxa, mas eu tenho os hard skills, eu tenho as competências técnicas, eu tenho os soft skills que está pedindo ali na vaga, mas durante o processo seletivo ou então já nesse teste de fit cultural, foi identificado que não dá certo, sabe? Que você entraria, não seria bom para você, provavelmente você não ficaria muito tempo. Então, é bacana a gente entender que quando a gente realiza esse teste de fit cultural, se a gente for eliminado, não fica triste. É que realmente não é o momento, não é ali o que vai bater com seus valores, com a sua cultura e não seria o melhor para você. E uma coisa que as pessoas, elas muitas vezes elas ficam questionando, e eu vou dar esse exemplo que você deu, pegar esse exemplo que você deu e fazer um comentário, porque o fit cultural, você faz o teste online, sim, ele já dá um filtro, mas você vai, obviamente, investigar isso também na entrevista. Então, não é porque eu respondi o teste de fit cultural que eu fui aprovada, que eu não corro o risco, por exemplo, de ser reprovada na entrevista por conta de fit cultural, tá entendendo, Bru? Porque isso vai ser validado depois na conversa, você vai investigar mais profundamente. Porque, afinal de contas, muitas pessoas respondem esses testes e nem prestam atenção em nada. Então, a minha recomendação é que você responda de maneira realmente honesta. Então, pode acontecer de ter uma disparidade. A pessoa passa no teste de fit cultural e chega ali na entrevista, você vê que exatamente aqueles valores não são correspondentes ao que a pessoa realmente respondeu. Afinal, não é um teste, como é que eu falo? Com Não é bases 100% científicas, também, não é né? 100%, Uhum. ele é um indicador ali. E aí o que acontece? Muitas vezes você pega candidatos que têm um bom currículo, que têm aderência de competência técnica e até mesmo comportamental, mas você percebe que aquele valor daquela pessoa, que ela traz na conversa dela, no discurso dela, é muito diferente com o ambiente que você vai oferecer ali naquela empresa. Vou dar um exemplo. Para a pessoa, ela valoriza muito, 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 muito sair todo dia no horário. Ela valoriza sair no horário, porque ela tem filhos pequenos, porque de repente ela está num momento que ela está estudando, e ela não está errada em sair todo dia no horário. Não tem erro nenhum, ela está certíssima. E eu até, como é que eu falo? Eu acho bacana uma pessoa que realmente valoriza a questão da rotina. Só que às vezes o ambiente que ela vai trabalhar não vai oferecer isso para ela. E ela vai ter que ter horários mais de repente flexíveis. Vai ter dia que ela vai entrar mais cedo, vai ter dia que ela vai sair mais tarde. Então
Então, realmente, eu não posso, nesse momento, pegar um estudante, por exemplo, porque ele tem que entrar todo dia no horário na escola. Então, você percebe que a questão de fit cultural, ela vai muito além de valor pessoal, vai muito de competência, às vezes tem que ser considerado o momento da carreira da pessoa. O que está acontecendo na rotina dela e o que ela valoriza. Vou dar um outro exemplo. Eu, por exemplo, não abro mão e eu não quero trabalhar num lugar muito longe da minha casa. Eu já fiz isso no passado, Bru. Eu já trabalhei de atravessar a cidade, então eu moro na Zona Norte, eu ia até Também, Alphaville. Ale. E isso para mim hoje não faz mais sentido. Eu hoje sou uma pessoa que eu sou casada, eu quero chegar em casa num horário razoavelmente, não quero mais passar 2 horas e meia no trânsito. Tudo bem que a gente hoje tem uma outra realidade, home office, mas você tem que ir para o escritório vez ou outra. Então não adianta uma empresa que, de repente está em Cotia, tá, tô dando um exemplo aqui, eu moro na Zona Norte, eu nem vou para entrevista. E você percebe que isso tem a ver com os meus valores, tem a ver com o meu momento? Exato, igual eu já trabalhei muito final de semana. Hoje eu não abro mão do meu final de semana. Então eu não aceitaria uma vaga que eu teria que trabalhar os finais de semana. E é um valor meu. Hoje eu não abro mão. Então é algo meu. Eu preciso desse tempo de descanso. É. Então é importante dar esses exemplos práticos, Bru, porque às vezes as pessoas ficam associando o fit cultural só a Sim. valor, transparência, atitude, e o fit cultural ele é mais amplo do que isso. Então qual que é a minha recomendação, a gente já chegando no final do episódio? Não tenha medo de compartilhar quais são os seus valores e o que funciona para você. Quanto mais honesto você for, mais chance você tem de encontrar uma empresa que se adequa ao seu fit cultural. É claro que é importante ser flexível, como a Bruna falou, tem momentos da nossa vida que a gente está desempregado, tem momentos que a gente não precisa, como é que fala? O que eu posso dizer? A gente não pode escolher muito, eu super entendo isso e aqui a gente não romantiza a realidade, mas também não adianta você abrir mão de tudo e você aceitar qualquer condição de trabalho. Ah, então tá, eu tô desempregada e eu vou ter que trabalhar um pouco mais longe de casa, mas mais longe quanto? 1 hora e meia? Não, 3 horas não dá. Eu não vou aguentar muito tempo. Ah, não, eu estou desempregada e eu até abro mão de trabalhar num lugar mais formal, por exemplo, mas também não dá para trabalhar num lugar onde a formalidade é excessiva, se eu sou uma pessoa muito informal. Então é esse encaixe, é esse match que a gente tem que avaliar no processo seletivo. Isso desde o início, na entrevista, no teste, até o final, nos pré-requisitos da vaga. Então chegamos no final, comenta aqui embaixo qual que é o seu valor estrutural, qual que é o valor que você não abre mão e quais são os valores que você pode até flexibilizar no momento aí que você estiver procurando trabalho. Bom, vem para as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do Foca, é @Foca no Trabalho. Tem as minhas redes sociais também, se vocês quiserem falar comigo. Eu estou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As, ou então no LinkedIn, Bruna Santana Garcia. Tenha vontade para mandar. Quais são suas redes, Ale? E o povo me acha lá no Instagram também como Ale Falsarella, com 2 L's, Alessandra Falsarella no LinkedIn. E eu queria fazer um convite, Bru, que a gente falou muito sobre fit cultural e tudo mais, e a gente tem um teste dentro do site do Foca, que é um teste de empregabilidade, não é um teste de fit cultural, mas lá você consegue identificar como que está o nível da sua empregabilidade e você recebe um material depois que você responde. Então é legal para quem está muito perdido, está fazendo entrevista, esse teste também é um bom complemento. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, avaliem bem o fit cultural da entrevista, do processo seletivo que vocês estão, e até o próximo podcast Foca no Trabalho. Tchau! Tchau, tchau!